paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos ler aqui um trechozinho aqui em Josué, que o carro está passando lá. No livro de Josué, capítulo 9, que tem como título: Os Gibeonitas engana Josué, que fez com eles uma aliança. Veja só. E sucedeu que, ouvindo todo o Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os Heteus e os Aveus, os Heteus e os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Aveus e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera contra Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram saco velho sobre os seus jumentos e adre de vinho velho e rotos e remendado. E nos seus pés sapato velho e remendado, e vestido velho sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué e viram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vamos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Aqui da Bíblia, vamos ver se nós estamos lendo aqui, aproveitando aqui. Então, conosco. E os homens de Israel responderam aos Aveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dias reis, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estava da além do Jordão, a Sion, rei de Hebron, e a Agog. Chegaram já, mercadoria. E agora rei de Hebron e Orgueirei de Bassã, que estava em Astorote. Pelo que nosso ancião e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho e ide-lhe
e deles aos encontro, e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora, já seco e bolorento, e este adre que enchemos de vinho, era novos, e eles aqui já rotos, e este nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longe caminho. Tá vendo? Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com ele e fez um concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhe aprestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que era seu vizinho e que morava no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão e Fira, e Berote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juraremos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocá-los. Isto, porém, lhe faremos, dar-lhe-emos a vida para que não haja grandes iras sobre nós por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe têm dito. E Josué os chamou e falou-lhe, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós nos meios de nós. Agora, pois, serei maldito, e dentre vós não deixará de haver servo, nem rachadores de lenha, nem tiradores d'água para a casa do meu Deus. Então respondeu a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, destruísse
todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nós, por nossas vidas, por causa de vós. Por isso, fizemos assim, e eis que agora estamos nas tuas mãos. Faze aquilo que te pareça bem e reto que se nós faça. Assim, pois, lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para ao altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Amém? Que história, né? Eles enganaram Josué. Para entender aí, tem que ler mais vezes aí, né? Eles enganaram Josué porque ele ia ser morto. Enganaram Josué, os que moravam na... Aí entendi a história. Havia uma lei que ele ia ser tudo morto, né? Eu e os vizinhos assim, fizeram aquela reunião e vestidos de saco velho, pano velho, caçado velho, sendo ele os vizinhos de Josué, que morava perto, dizendo que morava longe, olha aí. Que armada. Mas Josué, como era homem de Deus, e servo de Deus vivo, aí está dizendo aqui, Então respondeu Josué e disseram, porquanto com certeza, então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor, teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra. Por isso que enganaram ele. Que vieram de longe, ele morando sendo vizinho mesmo de Josué. Que está dizendo aqui como o título dela aí. Tá vendo? Os gibeonitas engana Josué que fez com eles uma aliança. Tá vendo? Aqui ali foi o versículo 9, né? Aqui é o versículo 10. Versículo 10 que diz assim, Gibeão é sitiada por 5 reis. Gibeão é sitiada por 5 reis. Já foi Josué que socorreu ele. Está vendo aqui no versículo 10. Então, meu irmão, é muita coisa, né, pra gente comentar. Vamos ler mais um pouquinho aqui dessa história aqui, olha. Gibeão é sitiada por 5 reis. Uma palavra bíblica, né? Sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara aí e a tinha destruído totalmente, e fizeram aí e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estava no meio dele. Tá vendo? Porque Josué era que mandava em tudo, né? Quando o Senhor falava e por Moisés. Quando o Senhor falava por Moisés, Moisés passava para Josué e ele era abençoado.
Agora aqui tem. Temeram muito porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que aí, e todos os seus homens valentes. Olha, tá vendo? Tomaram, temeram muito porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que aí, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Arraão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamulete, e a Jafia, rei de Laquis, e a Odebi, rei do Egron, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute e o rei de Laquis, o rei de Egron, ele e todos os seus exércitos, e assistiram a Gibeão e pelejaram contra ela. Tá vendo? Pelejaram contra Gibeão. Josué socorre a Gibeão, tá vendo? O negócio era, a bagunça era feia, bagaçada. Se não fosse Josué, né? Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo: não retireis as tuas mãos de teus servos sobre apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com eles, e todos os valentes e varoroso, né? E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Olha que palavra o Senhor disse, né? Se Josué era homem de Deus, ao Senhor, aquela cidade estava tempo de se acabar, não era? A história é muito bonita, né, meus irmãos? Aí o Senhor falou com Josué, e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gigal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horã, e os feriu até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron,
o Senhor lançou sobre ele do céu grandes pedras até a seca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Sarafa do que os os filhos de Israel mataram a espada. Olha, tá vendo? Não adianta, só o nosso Deus é que tem poder. Juntou todo o reino, foi da cidade. Porém o Senhor jogou uma pedra, matou, e o resto, os homens valentes de Josué feriram. Muito bom essa leitura do mesmo. É aqui, olha. Gibeão é citada por 5 reis. As 5 reis foram agredir a cidade de Gibeão. Quando deram o recado a Josué, Josué foi lá e Deus Todo-Poderoso falou com Josué e venceram a batalha. E aqui tem mais, o sol e a lua são detidos. Olha, vamos ver aqui. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu-os amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou após quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraiar a Gigal. Amém? Muito bom, né, meus queridos? Quando o Senhor quer, ele faz, ele manda, porque está na mão dele o poder. Amém? Aqui tem mais, tudo no versículo 10 aqui, viu? Josué prende os 5 reis e mata, tá vendo? Negócio perigoso. Não brinque não, porque o homem de Deus tem poder. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E foi anunciado a Josué dizendo: achamos-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segue-os vosso inimigo e feri os que ficaram atrás, e os deixei entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos deu nas vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes. Amém? Muita coisa tem aí, muito bom esse versículo. Deus abençoe a cada um. Eu li até o fim. Até o fim. Muito bom, meus queridos amados irmãos. Deus abençoe a todos.
E é uma paliada que a gente está na Bíblia para saber o que Josué tinha de poder quando o nosso Deus ordenava, né? O povo ia contra ele e Deus a favor dele e ele vencia todas as batalhas. Amém? Glória a Deus.